Vamos lá. Bom, hoje nós estamos na seção 4.3, nós vamos ver aí tecnologias e ferramentas de gestão para os processos de coordenação e de controle. Penúltima aula, semana que vem, última aula, e na outra semana, semana de prova, tá? No finalzinho da aula a gente volta de novo a conversar com vocês sobre a prova B2, tá? De que forma vai acontecer, como vai acontecer e a data, tá bom? Vamos lá. Bom, nós continuamos a falar aí sobre as ferramentas de gestão, né? E vamos, além da gente falar dessas ferramentas, a gente vai falar de mais alguns outros assuntos que levam a você a utilizar essas ferramentas e a importância dessas ferramentas, tá? A primeira coisa que a gente vê aqui, a gente fala sobre mudanças e conflitos. Nós sabemos que nas empresas, nas comunidades, todo lugar onde você tem um grupo de pessoas, né? A sala de aula, por exemplo, a instituição, nós temos aí mudanças e nós temos conflitos, tá? E todas as vezes que a gente tem uma mudança, consequentemente, junto a isso, né, atrelado a isso, nós temos um conflito, tá? A gente já comentou aqui várias vezes que a mudança ela é boa, a mudança ela gera uma motivação, né? Você sair da zona de conforto é interessante, é bom. Isso estimula o funcionário, estimula as pessoas, tá? Mas toda mudança, ela agrada algumas pessoas e ela vai desagradar outras pessoas, tá? Tudo que nós fazemos em relação a regras, em relação a estipular alguma coisa que precisa ser feito, uma norma, um procedimento, ele agrada algumas pessoas e desagrada outras pessoas, tá? Então, o motivo do desagrado de uma determinada mudança é justamente porque me tira da zona de conforto, ok? Então, todas as vezes que você tiver um conflito, você pode ter certeza que esse conflito está sendo gerado porque alguém está saindo da zona de conforto. Alguma coisa que a pessoa, por exemplo, né, alguma coisa que a pessoa estava fazendo e que ela é contrariada naquilo que ela está fazendo, então aquilo desagrada e acontece o conflito, tá? Quando eu desenvolvo uma série de atividades e uma determinada atividade eu não consigo realizar, né, a pessoa ela tenta buscar justificativas por que não realizou aquela atividade. Então, dentro do conflito, a pessoa sempre tem uma justificativa para aquilo que está acontecendo, né? E geralmente a culpa não é daquela pessoa. Quando nós temos o conflito, quando as pessoas justificam isso, você pode reparar que essa justificativa ela está sempre jogada em outras pessoas, em outros motivos, em outras situações. Nunca sou eu, né? Isso aconteceu porque não recebi o relatório, isso aconteceu porque o tempo que me foi dado era curto, eu não consegui fazer isso porque eu tinha um outro compromisso, enfim, eu sempre justifico alguma coisa, seja em qualquer instância, né? Seja na empresa, seja na comunidade que você pertença, seja entre casal, seja na sala de aula, em qualquer lugar, sempre que a pessoa for justificar um conflito, nunca é ela, tá? Isso vocês podem perceber claramente, né? Isso está no dia a dia. Se vocês pararem agora e perceberem isso, né, principalmente quem é gestor, parar para perceber o porquê que a pessoa está justificando, ela está sempre justificando alguma coisa, né? Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui. Chegou atrasado no serviço, né? Por que você chegou atrasado no serviço? O ônibus quebrou, tinha trânsito, o motorista estava lerdo, faltou energia na linha do trólebus. Então, veja que sempre existe uma justificativa, né? Nunca a pessoa vai dizer assim, eu saí atrasado, por eu ter saído atrasado,
acabei pegando um ônibus, esse ônibus acabou quebrando, e aí até pegar outro, até esperar, acabei perdendo meu tempo, né? Então, eu estou sempre justificando, nunca, o meu atraso, por exemplo, de ter levantado cedo, não tem envolvimento nenhum por eu ter chegado atrasado no trabalho, né? Então, é por isso que nós, como administradores, como pessoas que estão à frente e tal, nós sempre temos que trabalhar com um plano B. Nós temos sempre que estar um passo à frente das coisas que vão acontecer, tá? Se eu tenho que chegar, se eu tenho uma reunião em um determinado horário, eu não posso chegar em cima do horário, eu não posso chegar atrasado, né? Porque quando você faz essas coisas, a reunião, por exemplo, você precisa dar mais uma revisada no relatório, preparar papelada, né? Provavelmente vão fazer uma pergunta disso. Você precisa se preparar para tudo isso. Então, quando você não tem tempo, você deixa tudo para a última hora, acaba acontecendo que você acaba errando lá na frente, tá? Bom, durante a coordenação e o controle da realização das atividades, o gestor e as pessoas envolvidas podem observar a necessidade de fazer realinhamentos por diversas razões, o que demanda um processo de decisão para buscar as melhores opções para as mudanças necessárias. O gestor pode enfrentar situações de conflito, pois é como mudar a regra do jogo durante o campeonato, e existe o risco de gerar alguma desmotivação, né? A maioria das pessoas encara o conflito negativamente, tá? Mas, no entanto, o tipo certo de conflito pode conduzir a uma melhor tomada de decisões em grupo. Tudo que nós fazemos, você tem o lado bom e o lado ruim da coisa, tá? Para tudo, né? Você faz uma mudança, tem um lado bom, tem um lado ruim, você muda uma norma, um procedimento, você tem um lado bom, você tem um lado ruim. No entanto, tá? Muitas vezes o próprio conflito, ele vai acabar sendo bom, né? Ele vai acabar trazendo alguma coisa boa para o grupo, ok? Então, eu não posso pensar, como eu já expliquei aqui várias vezes, eu não posso pensar que todas as vezes que acontece uma coisa ruim é o desastre, todas as vezes que eu tenho um conflito não vai dar, as coisas não vão dar certo, né? Todas as vezes que alguém vira a cara ou torce o nariz por uma decisão que eu estou tomando como gerente, como coordenador, aquilo vai dar errado, de forma alguma, tá? Então, para tudo, né, você tem um lado bom e você tem um lado ruim. O que eu sempre digo para as pessoas, se serve de sugestão, né? Durante os longos anos que eu tive de consultoria, é que justamente a mudança, ela faz bem, ela traz muito benefício, tá? Então, se a todo instante, a todo momento, você puder estar fazendo mudança de um lado, mudança do outro, né? Trocando pessoas de setores, trocando responsabilidade das pessoas, mesmo que a pessoa fique chateada, que o outro fique chateado, né? Ah, faz tempo que eu trabalho com fulano, meu parceiro de sala, meu parceiro de equipe, etc. e tal. Isso vai acabar trazendo benefícios, porque, por exemplo, a pessoa vai conhecer outras pessoas, outras formas de trabalho, né? Outras maneiras das pessoas enxergarem as coisas, outras opiniões. E isso vai fazer com que eu pare um pouco e perceba que eu não sou único no mundo, tá? E, como nós conversamos, a maioria das pessoas encara o conflito de uma forma negativa, tá? Existe sempre o lado positivo, tá? Vou pegar um exemplo aqui, bobo, tá? Sem querer ferir ninguém aí, ninguém precisa se sentir ofendido por causa disso, tá? Mas, por exemplo, eu vou passar o exemplo, depois eu volto nesse exemplo. Nós temos aqui alguns tipos de conflito, tá? Então, o autor, ali, o Williams, ele apresenta 2 tipos de conflitos, ok? Conflito do tipo C e o conflito do tipo A. Conflito tipo C,
ele é conhecido como cognitivo. Tá? Quando nós falamos de cognição, cognitivo, nós estamos falando de pensamentos, nós estamos falando da forma que você pensa, tá? Tem a ver com o seu pensamento, ok? Tem a ver com o cérebro, tá? Então, ele está relacionado à diferença de opinião que os membros do grupo podem apresentar sobre a solução de um problema em razão de suas experiências anteriores e suas expertises, ok? Então, quando eu tenho um problema de relacionamento, de diferença de opinião, né? Um quer fazer de um jeito, outro quer fazer do outro, e o outro diz, não, vamos fazer desse jeito, porque esse jeito é o certo, o outro diz, mas esse jeito aqui, ele é muito mais rápido, dá muito mais segurança, enfim, quando você tem esse conflito, você tem um conflito chamado cognitivo, então é divergência de opiniões, é a forma que as pessoas pensam, e de que forma essas mesmas pessoas estão visualizando uma determinada situação, ok? Até aí você não tem nada pessoal, você não tem nada profissional, você não tem nada de relacionamento entre as pessoas. São formas de pensar diferentes, ok? Isso não significa que, por causa dessa diferença, nós vamos ficar de mal. Dá o dedinho, não converso mais com você, não sento mais na mesma mesa para almoçar com você, não digo mais bom dia, boa tarde, boa noite para você, estou de mal com você. Né? A bola é minha, ninguém mais joga, eu vou embora. Não é assim que funciona, tá? Divergências de opinião não mexe com o pessoal, não mexe com o profissional. São só divergências de opiniões. Eu vejo de uma forma, o meu colega vê de outra forma, entra-se num consenso, pronto, acabou, morreu o assunto, está todo mundo conversando normalmente, ok? Então, são pessoas maduras que entendem que nem sempre a forma que eu penso, a forma que eu quero realizar um relatório, que eu quero fazer alguma coisa, nem sempre essa forma é a mais rápida, é a mais correta, é a mais certa. Às vezes, nós temos outras pessoas no grupo que têm outras ideias de se fazer aquilo, tem uma outra visão, e você para pensar e diz assim, nossa, nunca pensei desta forma, nunca imaginei desta forma, né? E o conflito tipo A é um conflito ligado a questões afetivas. Então, esse sim se refere a reações emocionais dos participantes quando um desacordo que é pessoal e não profissional, né? Então, eu não concordo com o meu colega porque eu não gosto dele, né? Porque ele não trabalha direito, porque tudo que ele faz de uma maneira que não é limpa, é uma forma porca de se fazer relatório, sempre está atrasando o relatório, né? Sempre está demorando para enviar uma informação, enfim. Então, eu estou sempre discordando dessa pessoa porque eu não gosto dela, né? Quando o anjo da guarda de um não cruza com o anjo da guarda do outro. Nós já devemos ter passado por essas situações, né? Diga, Bruno, você levantou a mão? Fala, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Beleza. Em cima desse ponto que o senhor está colocando, ele está ligado a conflito de equipe ou conflito no geral? Tanto faz, você pode ter um conflito de equipe, como você pode ter um conflito geral. Você pode, por exemplo, ter duas equipes, ele pode estar dentro da equipe, ele pode estar entre duas equipes, e ele pode estar num geral. E aí tudo vai depender, tá? Desde que você não tenha o conflito tipo A. Tá? Não, é exatamente nesse sentido, porque é interessante essa questão do conflito do tipo C. Hoje, durante o dia, eu estava ouvindo o debate lá do Boulos e do Covas, né? O Tá? prefeito de São Paulo. Perfeito. E ele tá muito ligado a esse conflito C, porque você tem ali, você tinha duas pessoas que divergem, né, das opiniões, só que você tem um respeito mútuo ali, né? Por mais que um não concordasse com a ideia do outro, existe ali um ouvir e um respeitar. Só que quando você leva isso para dentro de empresa,
isso ele acaba sendo mais delicado, né? Porque às vezes você vai expor uma opinião contrária ao restante dos colegas, e aí isso às vezes acaba criando um desconforto do pessoal achar que você está querendo de repente se mostrar mais, e não é todo mundo que tem aquela inteligência de ouvir uma opinião contrária e de repente falar, pô, faz sentido o que você está falando, né? Vamos olhar por esse outro lado também. E isso é bem complicado dentro de equipes, dentro de empresas hoje, né? Bruno, o que falta nas pessoas um pouco, principalmente no lado profissional, é a maturidade. Isso, E eu exato. sei que pode doer no primeiro momento quando a gente fala isso, mas eu quero que vocês entendam que eu estou aqui para educar e para corrigir. Então, tudo que eu falo, o que eu tento colocar, é no âmbito de educar, de conhecimento, não do lado Perfeito. de menosprezar alguém, ok? Não, jamais. Quando eu falo de maturidade, o que isso significa? É que eu ainda não estou suficiente maduro profissionalmente. Né? Quando nós estamos, por exemplo, numa equipe, num grupo, conversando algum assunto, seja ele qual for, pode ser pessoal, pode ser profissional, qualquer tipo de assunto, e alguém no grupo diverge daquela minha opinião, primeiro, de que forma essa pessoa está divergindo de você, né? É aquela pessoa que diverge conversando, Uhum. explicando, expondo, ou é aquela pessoa que você percebe que está empinando o nariz e está falando? Então, quando você percebe que a pessoa está empinando o nariz, então ela já está indo pelo lado do ser, ela está indo pelo lado pessoal da coisa, Pessoal, né? é Ela isso, está levando verdade. pelo lado pessoal. Alguma coisa ali mostra que ela não se sente bem com você. Entra dentro daquilo que você falou, o cara está querendo se mostrar, o cara está querendo fazer isso, o cara está querendo fazer aquilo, tá? Quando eu sou maduro o suficiente profissionalmente, significa que eu não tenho receio de escutar outras pessoas, de pedir opinião dessas outras pessoas, e de escutar essas outras pessoas, e se for o caso, eu dizer, não tinha visto por essa ótica, não tinha olhado por esse lado, a sua ideia é muito boa, eu vou colocar em prática a sua ideia, eu vou analisar, eu vou pensar, te dou um feedback depois. Então, aí eu sou maduro profissionalmente, eu não tenho receio de perder emprego, né? Eu não tenho receio de que a empresa vai me mandar embora por causa disso e tudo mais. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento, isso é muito ruim para as empresas, tá? Onde as pessoas se omitem, Uhum. elas falam mal de você pelas costas, tá? Sim. Mete o pau para você no boteco, de você no boteco, na roda de colegas, na hora do almoço, no café, mas quando ela te encontra, ela sorri, ela te abraça, ela diz que você é maravilhoso, é isso e aquilo, não sei o que, não sei o que lá, né? Então, isso é imaturidade. Eu não estou querendo dizer com isso que agora amanhã você vai chegar para o seu chefe e vai falar, eu não gosto de você porque você é isso, isso. Não é isso. Não é dessa forma, né? Mas a, a, a discórdia, por exemplo, digamos, não é discórdia, né? Mas a diferença de opinião, a divergência de opinião, na hora que se está discutindo algum assunto, se está falando alguma coisa, ela é essencial para o crescimento. Tá? Sim, isso. Eu costumo sempre dizer assim: se todo mundo pensar igual, que graça o mundo tem? Não tem graça, né? Por exemplo, se todas as pessoas fossem bonitas no mundo, que graça teria? Nenhuma. Eu olho para frente e eu vejo gente bonita, eu olho para trás eu vejo gente bonita, do meu lado tem gente bonita, o mundo perde a graça. Então, a graça está justamente em nós termos diferença nas pessoas. Porque As aí eu diferenças. gosto daquela pessoa, eu me sinto melhor com aquela outra pessoa, eu me identifico melhor com esta pessoa, e assim sucessivamente. Então, todo mundo acaba se encaixando nisso. Ninguém fica de Sim. fora. Todo mundo tem espaço. Isso não É, importa, todo mundo tem espaço. não, verdade, eu acho que é isso mesmo.
a diferença, as diferenças é o que dá a graça do negócio, né? Porque é como o senhor falou, né? Eu mesmo, assim, no meu hall de amigos, o pessoal me chama do contra, né? O pessoal fala, pô, tudo que a gente fala que quer fazer, você fala que você vai fazer o contrário. E aí, até num aspecto de brincadeira, eu falo assim, não é que eu sou do contra, é que eu quero levar uma visão diferente, porque que sempre tem que fazer assim, se a gente pensar e fazer de uma forma diferente, será que de repente não fica legal também, não fica mais emocionante? Mas é bem complicado essa questão dentro da empresa, essa parte de conflito, né? Porque é bem comum você ter dentro de uma equipe gente que vai te ouvir, vai ouvir a sua opinião contrária e vai respeitar e vai pensar e falar, pô, legal, vamos pensar nisso. E também você vai encontrar outro tipo de pessoa que não acha legal, que de repente acha o fato de você tá expondo uma opinião, você já está querendo fazer coisas diferentes. E aí eu acho que é o que o senhor falou mesmo, eu acho que a maturidade, né, tá bem ligada à questão da maturidade, a confiança que a pessoa tem, o tempo de casa, tem uma série de fatores também que acaba contribuindo para isso, né? Exatamente. E além desse fator, tem também o fator da omissão. É, Você coloca algum assunto e todo mundo fala, não, não, excelente, é isso mesmo, é dessa forma que eu penso, vamos fazer dessa forma, não sei o que, não sei o que lá. Isso também é um certo tipo de imaturidade, né? Porque eu não quero assumir compromisso, eu não quero ter envolvimento, eu não quero ter responsabilidade, eu quero que a coisa acabe logo. exato. Então é Esse, omissão. Esse ponto é muito interessante, professor, porque é exatamente isso que acontece, né? Eu vejo bastante isso. A pessoa não quer se dispor a fazer aquilo que sabe que vai tomar um tempo, que vai gerar um trabalho, que de repente você vai ter que conversar com diversas outras áreas para poder ajustar um ponto. Então é muito mais fácil eu concordar com tudo, de repente, do que eu tentar expor algo diferente e saber que, de repente, se eu falar, vamos fazer isso, já que você der a ideia, então você vai atrás e tenta resolver. Então, tem essa questão também do comprometimento, né, da pessoa não só expor uma ideia diferente, mas também fazer com que aquilo que ela acha que é interessante aconteça, né? O famoso pôr a mão na massa, né, para que aconteça. Mas isso é difícil, tá? É, E hoje em dia nas empresas, infelizmente, a gente encontra muito disso, né? As pessoas são muito cômodas, né? Eu não quero ter dor de cabeça e eu não quero ter nenhum tipo de problema, tá? Então, deixa quieto, deixa do jeito que tá, porque assim a gente... se acontecer alguma coisa, eu não falei nada, né? É você que inventou essa história, então você que vai dali para frente e tudo mais, tá? Então, tratar o ser humano, né? É uma coisa muito difícil, tá? Você lidar com o ser humano é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito complicada e que exige um pouquinho de cada um, exige jogo de cintura, exige paciência, exige ter ouvidos para escutar, né? E uma série de outras coisas. Bom, gestionando aí um conflito, né? Então aparece aí um determinado conflito, aparece alguma coisa que você precisa tentar resolver, né? Então, de que forma a gente pode fazer isso? Tá? Então, uma das ferramentas da gestão de conflito, que ela pode ser útil para essas situações, é o método pelo qual o próprio busca a solução para criar o conflito tipo C, atribuindo a uma pessoa, a um subgrupo, o papel crítico por meio de 5 passos. Então, você tem lá um determinado problema, tá? Dentro do próprio grupo. Então, o que você pode fazer como uma sugestão? É colocar o próprio grupo para resolver aquela situação, e não você resolver a situação, mas deixar que a situação se resolva pelo próprio grupo. De que forma vocês querem resolver isso? Como é que vocês querem resolver isso? E você vai ver que mesmo desta forma, as pessoas não vão se sentir
bem, as pessoas não vão se sentir satisfeitas. Sempre vai ter alguém que vai falar, não, mas eu não quero dessa forma, eu não acho justo dessa forma, eu não vejo desta forma, tá? Mas, enfim, uma das formas de você resolver isso é atribuir a uma pessoa ou um subgrupo, né, que você tenha, tá? E utilizar esses 5 passos aí. Primeiro, gerar uma solução potencial. Então, é claro que aquele grupo vai ter que entrar num consenso para gerar uma solução que realmente agrade todo mundo ou que seja a solução, tá? Nomear um crítico e um questionador da solução. Então, você tem aquela pessoa crítica, e quando nós falamos crítico aqui, eu já devo ter explicado isso para vocês, não é o crítico de você ficar falando mal da pessoa, ok? Mas é a pessoa que fica dando a opinião dela sobre aquele assunto, né? Então, a pessoa coloca a solução e ele dá o parecer dele em cima daquela solução. E depois você tem um questionador da solução. Então, por que você quer essa solução? Mas se fizesse por esse caminho, e se fizesse por aquele caminho? Então, é o tipo daquela criança que toda hora fica perguntando para você, posso fazer aquilo? Não. Por que não? Por que não? Mas por que não? Né? É porque você vai cair. Mas por que eu vou cair? Ah, mas por quê? Né? Então, é aquela pessoa que fica questionando aquela solução. Tá? Apresentar a crítica da solução potencial para os principais tomadores de decisão. Porque, afinal de contas, você criou um grupo e você determinou algumas tarefas para algumas pessoas desse grupo. Tá? Colher informações adicionais relevantes. Nem sempre quando você discute alguma coisa, você chega numa solução que você não tem mais informações adicionais para serem colocadas, tá? Pode ser que no finalzinho ali de toda essa solução, essa conversa, esse bate-papo, você ainda tem alguma informação adicional para acrescer dentro dessa solução, tá? E decidir pela aplicação, alteração ou não aplicação da solução proposta originalmente, tá? Então, aqui você tem uma determinada saída, uma sugestão. Quando você estiver dentro de um grupo e todo mundo ali não está concordando, como é que faz, como é que não faz, como é que... Porque, geralmente, quando você tem um determinado conflito que você reuniu, você já estudou aquele conflito, você já escutou as partes, você já levantou informações, né? Você já conversou com uma equipe, conversou com outra, conversou com as pessoas envolvidas e tudo mais, tá? Aí você parametrizou tudo isso, você pensou, você raciocinou e você chegou numa determinada decisão, tá? Aí você reúne o grupo para dar o feedback, né? Informar o feedback daquele conflito e qual é a decisão. E justamente nesse momento que outras pessoas do grupo podem intervir e dizer, olha, mas eu não acho que é certo isso, eu não acho que é certo aquilo, eu não vejo desta forma, eu não vejo assim, eu não vejo assado. Então, aquele conflito que originalmente você pensou que havia resolvido, ele começa a ter problemas. Então, é quando você monta, por exemplo, você montou aqui uma comissão e disse para as pessoas, tá bom, então agora vocês discutam entre vocês e vocês me apresentem aí uma solução, né? Então, é claro que de tudo isso você vai ter alguém que vai ser crítico nisso, alguém que vai questionar a solução, e no final vai se chegar numa determinada, e tem que se chegar numa determinada decisão, ou a decisão aceita pelo grupo, né? Ou volta à proposta originalmente, a decisão que você tomou originalmente, tá? Uma vez isso aconteceu em sala de aula, né? Eu tive um problema com a turma e disse para eles, na semana que vem, então, eu trago a solução, vou ver, vou pensar, não sei o quê. Na semana seguinte, eu trouxe a solução e aí virou um furão feio, um furfácio, né?
Uns concordavam, outros não, outros atiravam pedra, outros faziam isso, não sei o que, não sei o que. Eu falei, então tá bom, então vamos lá, vocês pensam no que vocês querem fazer, né? E a semana que vem vocês me tragam a solução para a gente discutir, para ver se é plausível. Vou dar essa semana para vocês pensarem. Na semana seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi justamente perguntar, e aí, qual que é a solução? E qual foi a solução? Professor, a gente vai aceitar aí o que você colocou dessa forma, porque vai ser melhor, etc, etc, etc. Então, tá vendo? É justamente por causa disso, né? Quando você... eu vou usar o termo transferir, né? Mas você não está transferindo nada, né? Você simplesmente está envolvendo. Vamos usar o termo envolvendo. Quando você envolve as pessoas e você tira essas pessoas da zona de conforto, aí é que a coisa pega, percebe? Quando você envolve a pessoa, aí é que a pessoa, talvez ela fale assim, putz, se eu tivesse ficado de boca calada, seria melhor. Tá? Então, quando você envolve as pessoas, quando você consegue envolver as pessoas, aí a pessoa acaba percebendo que aquela sua decisão realmente é uma decisão plausível para aquele tipo de problema, entendeu? Você queria comentar alguma coisa, Bruno? Não, tô só ouvindo só. Então tá bom. É que sua mãozinha tá levantada, tá? Tá, desculpa. Não, tudo bem, não tem problema não. Para tudo isso também, nós podemos usar aí um brainstorm eletrônico, né? Nós já falamos do brainstorm, né? Que é a hora que você reúne as pessoas comprometidas, envolvidas. Não é hora de brincar, mas é um momento muito sério, embora cada um possa falar aquilo que lhe vem à mente da melhor maneira, né? Colocar sobre o determinado assunto. Mas você pode usar o brainstorm eletrônico nessas situações onde você tem um determinado conflito. Tá? Por quê? Porque você reuniu um determinado grupo. Onde você tem um conflito, você pode não chegar numa determinada decisão, porque as pessoas do conflito estão ali, estão se olhando olho a olho, estão se vendo ali, né? Às vezes estão até se degladiando através do olhar, um está com vontade de pular no pescoço do outro, tá? Então, muitas vezes o brainstorming nessa hora, ele não é favorável, né? Você não vai ter uma vantagem muito grande por causa disso, porque ou as pessoas não irão participar ativamente, porque não estarão motivadas, né? Ou porque vai acabar gerando um conflito ainda maior, tá? Porque os envolvidos no conflito estão ali, né? Olhando ali, cara a cara, face a face, aquela coisa toda. Então, talvez nessa hora, o brainstorm eletrônico é muito melhor, né? O que significa o brainstorm eletrônico? Você vai justamente aí, através de um e-mail, ou através de um questionário que você monte, de um formulário, você manda isso para as pessoas, e as pessoas vão ali digitar as suas ideias e retornar esse formulário para você. Então, essa é uma das maneiras de você resolver o conflito, né? Muitas vezes até sem parar as pessoas, né? Sem interromper as tarefas das pessoas, o trabalho das pessoas, e aí você talvez tenha aí uma vantagem em cima disso, né? As vantagens, olha lá, os membros não precisam esperar sua vez para expressarem suas sugestões, as ideias são expressadas no momento em que ocorre, evitando esquecimentos, reduz o receio de sofrer críticas diretas às ideias e pode-se utilizar o anonimato aí, que geralmente é o que mais as pessoas preferem, né? Infelizmente, como nós comentamos anteriormente, as pessoas têm um medo muito grande de se expor, né? A sala de aula é uma delas, né? Você termina, com raras exceções, né? Você pede para a pessoa, alguém tem alguma dúvida? Expresse aí a sua opinião, comente aí o que você achou disso, etc. Então, você percebe que a maioria das pessoas se calam, né? Então, as pessoas
tem uma dificuldade muito de se expor, de colocar a sua dúvida e tudo mais, né? Muitas vezes sai da sala de aula com dúvidas, né? Tenta tirar dúvida com outras pessoas, porque a gente acaba sabendo sobre isso, né? Às vezes algum professor, algum colega chega e fala, fulano me procurou para tirar dúvida assim, assim, assado, porque a gente tem esse feedback, por exemplo, entre professores, até para que a gente tome uma providência, a gente saiba disso, não é fofoca, né? Mas tudo isso é bom para a gente, porque a gente percebe que as pessoas estão com dúvida e você precisa fazer um trabalho para que essa pessoa tire dúvida na sua sala de aula, e não que ela saia da sala de aula com dúvida. Perguntar para outra pessoa, tudo bem, é uma liberalidade que todo mundo tem, né? Às vezes eu não tenho afinidade para perguntar para você, mas eu tenho afinidade para perguntar para um colega. É um modo de ser, tá? A gente precisa entender isso, né? Mas quando a gente sabe algum tipo desse tipo, quando nós sabemos que ocorre esse tipo de problema, a gente procura se mexer para tentar resolver tudo isso, para envolver a pessoa, né? As aulas precisam ser realmente envolventes, né? Você fazer com que as pessoas se envolvam, tá? O que é difícil também, né? Principalmente nessa situação, é uma coisa realmente muito difícil, muito delicada, né? Infelizmente, a gente está vivendo esse motivo. Se fosse na sala de aula, seria de uma forma diferente, seria muito mais participativa, né? A gente envolveria muito mais as pessoas. E quando alguém percebe que o outro está se envolvendo, as outras pessoas acabam também se envolvendo, né? Acaba contagiando. Isso é uma coisa muito boa, tá? Então, o brainstorm eletrônico aí, ele vem para auxiliar se porventura você tiver uma dificuldade de reunir todo mundo, né? Ou porque você percebe que você vai ter ali uma troca de raios, né? Trovões, raios, tempestades e tudo mais. Ou porque através desse brainstorm você pode resolver muito mais rapidamente, talvez, o problema, né? E aí você mantém o anonimato, que sempre as pessoas mantêm o anonimato, e principalmente crítica direta às ideias, né? Infelizmente, nós somos pessoas que não entendemos a capacidade de pensamento de outras pessoas, ok? Todas as pessoas, queiram ou não queira, têm limitações, todas. É só você tentar conhecer em que você é limitado, né? Em algum assunto você não é bom, percebe? Então, naquele assunto você é limitado. Por isso que as equipes, elas se enquadram, por isso que é legal você ter pessoas diferentes dentro de um grupo, porque elas vão se completar, né? Justamente se completam, justamente por causa das limitações que nós temos, tá? Agora, algumas pessoas são mais limitadas do que outras, isso é óbvio, a pessoa não é burra, burrice não existe, tá? Existe uma capacidade limitada de conhecimento, por N motivos, mas aquele termo, infelizmente esse termo, né, que graças a Deus ele está sendo abolido, já devia ter sido abolido há muito tempo, você é burro, você... Não, isso não existe, não existe pessoa burra, tá? Existem pessoas que são limitadas e outras que infelizmente são limitadas porque tiveram dificuldade de acesso ao conhecimento. Por isso que você ler, você pesquisar, você ler é importante, né? Vocês podem perceber através das atividades que eu coloco. Muitas vezes você pega uma questão que eu não falei do assunto, que ela não está no slide, que ela não está no material postado, ela não está em lugar nenhum e eu coloquei essa questão. É justamente para fomentar que você faça uma pesquisa, que você corra atrás, que você verifique aquilo, que você leia, né? Embora essa questão, que, por exemplo, que eu tenha colocado, esse determinado assunto, ele não foi colocado em sala, nos seus termos 100%, ele condiz com a disciplina, mas condiz de uma forma totalmente diferente. Isso é para estimular e para te tirar da zona de conforto, né? Então, é a forma que eu utilizo, por exemplo, de obrigar, entre aspas, você a ler, né? Porque obrigatoriamente você vai ter que ler alguma coisa, não só copiar, colar, né? Infelizmente, né? Virou uma prática o copiar, colar, é muito fácil copiar, colar, né? Mesmo assim, você precisa
dar uma lida para verificar se aquilo que você está trazendo como uma resposta condiz com aquilo que você realmente está vendo, né? Então, de qualquer forma, você leu alguma coisa, consequentemente, você vai gravar alguma coisa. Mesma coisa com os slides que são expostos aqui, né? Se você estiver acompanhando, estiver lendo, alguma coisa você está lendo, tá? Nós temos aí também uma outra forma, é a teoria da fixação de metas, tá? Então, para o caso de gestor identificar que as atividades desviaram dos objetivos. Então, todo dia, você tem lá algumas metas a serem cumpridas, ou você passou algumas metas às pessoas, para as pessoas resolverem essas metas, tudo mais, mas você está percebendo que as pessoas não estão realizando aquelas tarefas no tempo que deveria estar realizando. Você percebe que está desviando um pouco do objetivo, está demorando um pouco mais, ou está atrasando um pouco mais, tá? Então, nós precisamos fazer alguma coisa. As pessoas se tornarão motivadas na extensão em que aceitarem metas específicas e desafiadoras, a receberem um feedback que indique o seu progresso no cumprimento das metas, tá? Então, a grande maioria das pessoas, eu, por exemplo, sou uma delas, tá? Trabalham e se motivam através do aceite de metas desafiadoras, tá? Quanto mais meta desafiador esta pessoa tiver, mais ela se sente motivada, mais ela se sente envolvida. No entanto, cabe ao gestor estar sempre dando feedback sobre o andamento daquela tarefa, ok? Há muitos anos atrás, em 1977, 1978, faz bastante tempo, né? Quando eu trabalhava na Eucatex, lá em São Paulo, no departamento de contabilidade, eu tinha um gerente, e eu devo muito a ele também, né? Era um cara super bacana, era um cara super legal, era um cara muito aberto, né? A sala dele estava sempre aberta, você podia entrar a hora que fosse, você podia sentar e conversar com ele sobre qualquer tipo de assunto, fosse ele profissional, fosse ele pessoal, fosse contar uma piada, fosse dar risada de alguém, qualquer coisa que você fosse conversar com ele, ele falava para você sentar e conversava com você. Era uma coisa muito legal. Não, a gente já parou de trabalhar. Eu queria salvar hoje. Era uma coisa muito legal, né? Então, ele dava determinadas tarefas e falava assim, eu acho que você não vai conseguir fazer isso. E, para mim, você chegar e dizer assim, eu acho que você não consegue fazer, você enfiou uma faca nas minhas costas, cara. Eu vou trabalhar dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para mostrar para você que eu sou capaz de fazer isso, tá? Então, eu sou um cara muito motivado em metas desafiadoras. Quanto mais meta desafiadora eu tiver, mais motivado eu me sinto, tá? Então, essa forma é uma outra forma, um outro motivo, tá? De você motivar determinados funcionários. É claro que você, quando der uma meta desafiadora é uma coisa, meta impossível é outra, tá? Meta desafiadora é quando você fala assim, o ano que vem, 2021, eu quero emagrecer 3 quilos. Isso é uma meta desafiadora. Agora, meta impossível, em 2021, eu quero emagrecer 10 quilos. Essa já é uma meta impossível, porque você vai começar de um jeito e você vai perceber que ao longo do tempo você não consegue. Então, por que as pessoas têm dificuldades de cumprir metas? Porque são metas impossíveis, são metas muito difíceis de você conquistar, e aí você desmotiva o funcionário. Isso acontece muito com quem trabalha com o comercial, por exemplo, tá? Colocam metas
não desafiadoras, mas metas impossíveis, tá? Metas difíceis, não vou nem dizer impossíveis, mas metas difíceis de serem alcançadas, tá? Vamos pegar a pandemia como exemplo, legal? Todo mundo com dificuldade, todo mundo trabalhando home office, todo mundo teve salário reduzido, todo mundo perdeu o emprego, aquela coisa toda, né? E aí o gerente comercial chega para você e fala assim, ó, hoje você precisa vender 30 mil reais, vamos dizer que a empresa seja pequena. Ó, hoje você precisa vender 30 mil reais. Meu, eu não estou conseguindo vender 2 mil por dia, você pede para mim vender 30 mil? Impossível, não vou conseguir atingir. Não, você precisa, porque liga para fulano, liga para Beltrano, oferece para esse, oferece para aquele, oferece para aquele, não sei o que lá. Não consegue, cara, é uma meta impossível. Então, isso faz com que o funcionário fique desmotivado, tá? Então, você precisa ter metas muito específicas, que o cara sabe onde ele precisa chegar, tá? E uma meta desafiadora, né? Aí sim você consegue motivar o funcionário, tá? Então, dentro dessa fixação de metas, existem aí 3 extensões dessa teoria. Primeiro, especificidade da meta que deve ser detalhada, exata e inequívoca, ok? Então, muito claro, olha, o que você vai fazer, a meta precisa estar muito claro para a pessoa, a meta não pode ser subjetiva, né? Não pode ter uma outra interpretação, bem detalhada, porque ninguém é obrigado a entender da maneira que você entende. Esse é um outro complicador também de quem é gestor, né? Muitas vezes o gestor, ele coloca as coisas, as tarefas, né? E esquece que a pessoa, às vezes, não tem o mesmo grau de conhecimento que eu tenho. Então, vamos com calma, vamos colocar isso de uma forma que todo mundo possa entender, tá? Dificuldade da meta que deve ser desafiante para ser cumprida, né? Então, essa dificuldade, ela tem que ser desafiante, para que a pessoa possa cumprir. Não uma meta simplesmente impossível de se cumprir, tá? Aceitação da meta, quando as pessoas compreendem e concordam conscientemente com a meta, né? Então, você explicou para a pessoa, você mostrou que é uma meta difícil de ser atingida, mas é um trabalho muito desafiante, né? E a pessoa aceita a meta, a pessoa concorda com essa meta, né? Então, essa pode ser uma técnica motivacional para coordenar as equipes de trabalho, tá? Então, é uma forma também de você motivar as pessoas. Um grande exemplo disso, quem acompanha a CNN, eu não sei se vocês acompanham a CNN, tá? Vocês perceberam que aquela jornalista que fazia o Bom Dia São Paulo, a Glória Vanik, ela saiu da Globo do dia para a noite, né? Ela terminou o trabalho dela naquela quinta-feira e disse, eu quero ir embora, porque ela já tinha tido uma conversa com a CNN, já tinha tido a proposta e ela foi para lá. E vocês, para quem acompanha, né, perceberam que, primeiro, o trabalho que ela está desenvolvendo, né, é totalmente diferente do que ela fazia na TV Globo. Ela mudou da água para o vinho, tá? É bem mais dinâmico, né, professor? É bem mais dinâmico, exatamente. Segunda coisa, se você realmente prestar atenção, você vai ver que ela está, principalmente nos primeiros dias, né, agora está começando a melhorar um pouquinho, mas nos primeiros dias ela estava totalmente perdida. Ela ainda está perdida. Mas quem acompanha tudo isso percebe nas postagens, né, nas reportagens e tudo mais, que ela mesmo disse, não era desafio que eu queria, pois aí está, vamos em frente. Então, ela tem uma meta específica, porque ela sabe o que ela precisa fazer, ela sabe qual é a meta que ela precisa atingir. Isso foi explicado a ela de uma forma detalhada, exata e inequívoca, tá? Ela sabe da dificuldade e ela sabe que aquilo é um desafio.
Porque a pessoa que está junto com ela era da TV Cultura do Roda Viva. Tá? Então, aquilo que aquela outra repórter fazia no Roda Viva, basicamente é o que ela faz nesse jornal, no CNN 360, que é uma coisa dinâmica. O Roda Viva, ele é uma coisa dinâmica. Tá? Então, essa moça, ela já não teve tanta dificuldade para começar, né? Para assumir um determinado papel. Mas agora a Vanik está tendo dificuldade. Tá? Mas ela sabe que é um trabalho desafiador, foi o que ela se propôs, e é claro, e é óbvio, que com toda a expertise que ela tem, toda a experiência, toda a vivência, mais os colegas que estão ali apoiando, né, ela vai se sobressair, não tenha dúvida nenhuma, e em mais um tempinho ela vai estar dando olé de 10-0 nas pessoas, tá? Então, a meta desafiante, quando você coloca para as pessoas, e as pessoas aceitam, isso vai motivar bastante as pessoas e vai fazer com que aconteça uma sobrecarga de conhecimento para todas essas pessoas, tá? Para tudo isso também, nós temos aí o princípio de Pareto, a gente já falou aí dessa ferramenta, né? Do diagrama de Pareto, ou princípio de Pareto, que ele é conhecido também como o princípio 80-20, que eu acredito que vocês já devem ter escutado esse princípio, né? Esse princípio 80-20, o que ele diz assim? Ele foca que 20% dos problemas, foca que a solução de 25% dos problemas que causam 80% das consequências favorece a tomada de decisão pontual nos problemas prioritários, né? Ou seja, as causas aqui, né? Você tem 20% de causas que são causas significativas, tá? Essas causas significativas, se você parar para pensar, elas vão ter um efeito na sua empresa de 80%. Ao passo que, muitas vezes, você tem 80% de problemas dentro da empresa, mas são problemas com causas insignificantes, que só vão te causar 20% dos efeitos. Então, olhando esse quadro, não fica difícil nós sabermos onde é que nós temos que agir. É óbvio que é nos 20%, porque eu tenho 20% de uma coisinha de nada que olha o efeito que ele está causando. E muitas vezes as pessoas se preocupam com todos os copinhos de café que estão te causando 20% dos efeitos. Isso aqui retrata muito quando eu quero cortar custo. Eu tenho 20% de altos salários dentro da empresa, que são eles que impactam a folha de pagamento. Mas o que eu faço? Eu mando 20 pessoas embora da empresa que refletem 20% na folha de pagamento. Só para você ter uma relação, para você poder entender. Tá? Então, quando você tiver um problema dentro da sua empresa, muitas vezes até um problema que pode esperar, não precisa ser resolvido naquela hora. Você escuta o problema, né? Você escuta a pessoa, o que ela está te trazendo, tá? E depois você vai pensar, e muitas vezes é fofoca, picuinha, coisinha que não vai resolver, né? Que não vai trazer uma grande solução, tá? Então, o princípio de Pareto, o diagrama de Pareto, é considerado também sobre o 80-20, né? Onde você tem 80% das causas que só te causam 20%, só trazem 20% dos efeitos, ok? E, de repente, você tem 20% só de causas e eles vão acabar com a tua empresa, né? Acabar com a tua equipe, ok? Então, precisa prestar atenção nesse tipo de relação também, ok? O princípio de Pareto, como a gente já conhece, né? Uma explicação aqui. Para você compreender a prática do princípio de Pareto, considere que uma empresa pode identificar, utilizando aplicativos e planilhas, gráficos, por exemplo, que 20% de seus clientes são responsáveis por 80% das vendas, tá? Ou que 80% dos custos se referem a 20% dos produtos da fábrica.
Então, no primeiro caso, o gerente deve focar nesses 20% dos clientes por serem mais importantes que os demais. Por quê? 20% só dos seus clientes, tá? Respondem por 80% das suas vendas. Então, olha que importância. Vamos pegar uma relação aqui de 10. 20% de 10 são 10 clientes. São 2 clientes. Então, 2 clientes representam 80% das suas vendas. Enquanto o restante, os 8 clientes, respondem só 20% das vendas. Então, é óbvio, é claro, que esses 2 clientes na minha empresa devem ter muito mais respaldo, muito mais atenção do que os outros 8. Porque os outros 8, se acontecer alguma coisa, vai impactar 20% na minha empresa. Né? Ao passo que esses 2 impactam 80% na minha empresa. Né? Já no segundo caso aqui, ó, os custos desses 20% de produtos para obter um impacto maior no controle dos custos de fabricação. Né? No segundo caso, o gerente deve promover esforços para reduzir os custos desses 20% de produtos para obter um impacto maior no controle das produções, né? É o que ele está falando aqui, ó, 80% dos custos se referem a 20% dos produtos que fabrica. Né? Então, você tem aqui um alto custo aqui que precisa resolver esses 20% aqui, tá? Então, essa é a relação dos 80 por 20 aqui, tá bom? Depois você tem também o diagrama de Chikawa, que também a gente já conversou, nós já falamos, né? Conhecido também como espinha de peixe, que ele vai reunir aqui uma série de possibilidades que vão causar um determinado problema específico. Né? Eu tive um determinado aluno que, numa determinada disciplina de manhã, quando eu estava conversando sobre esse diagrama de Chikawa, numa outra disciplina, que ele também tem envolvimento, né? E que ele me questionou porque eu estava colocando o diagrama de Chikawa numa determinada situação e ele tinha aprendido o diagrama de Chikawa numa outra situação. Tá? Então, eu disse para ele o seguinte, todas as ferramentas que você tem de gestão, elas estão aí para serem utilizadas, ok? Basta que você adapte essa ferramenta a uma determinada situação, ou escolha uma determinada ferramenta para aquela situação. Tá? Não importa qual ferramenta você tenha, né? O que importa é que você utilize bem essa ferramenta, de que forma você vai utilizar, como você vai se utilizar dessa ferramenta. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o diagrama de Chikawa, dentro de um determinado problema, com reclamações de passageiros de uma determinada empresa, né? Então, você está recebendo lá vários telefonemas de passageiros reclamando da empresa de aviação. Então, você precisa fazer um apanhado, o que as pessoas estão reclamando, né? Para identificar o problema. Então, você tem lá, por exemplo, alguém chegou e falou assim, ó, avião velho e mal conservado, pouco espaço para os passageiros, atendentes desinformados, overbooking, né? Bagagem extraviada, a comida estava ruim, sempre tem atraso, e outras causas que, porventura, você tenha. Então, a união de todas essas reclamações causam reclamações de passageiros. Então, essas reclamações fazem com que os passageiros migrem para outras companhias, migrem para outros modelos de transporte. Então, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso ali, peraí, deixa eu acertar aqui, deixa eu acertar ali, de que forma eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo e tudo mais, né? Então, veja que reclamação, entre aspas, um conflito, por exemplo, né? Ele está te trazendo coisas boas. Ele não está te trazendo só coisa ruim. Ele está te trazendo uma coisa boa, né? Ele está te trazendo informações para que você possa melhorar. Tá?
mudando um pouquinho de assunto aqui, abrindo um parênteses, porque é uma situação muito importante. Quando você tem uma reclamação de um determinado cliente, ele está ligando para você, ele está reclamando para você, levante as mãos ao céu, agradeça. Né? E por que você deve agradecer isso? Porque ele está reclamando para você. Ele está mostrando para você onde você está errando, o que está acontecendo errado. Não importa o jeito que ele falou, não importa o jeito que ele disse, tá? Mas acolha aquilo, escute, dê razão a ele, né? E depois, se possível, você dá um feedback. Você dá um retorno para mostrar a ele que aquela reclamação que ele colocou, aquilo que ele falou, tá? Foi importante, você deu atenção e surtiu efeito na sua empresa, ok? Porque o que acontece? Quando você reclama para a empresa e a empresa não te dá feedback, não te dá um retorno, não fala se tomou a posição, que posição tomou, etc e tal, você vai reclamar para outras pessoas. E aí você começou a fazer uma propaganda contra a empresa. Isso é muito ruim, né? As pessoas falando mal de você é muito ruim. Então, quando a pessoa fala mal de você para você mesmo, escute aquela pessoa, né? Veja onde você está errando, de que forma que você está errando, para que você possa tomar aí uma determinada decisão, né? Uma determinada decisão. Isso é importantíssimo, tá? Gerenciamento de desempenho também é uma coisa que poucas empresas fazem. E muitas vezes, quando faz, não dá feedback desse gerenciamento de desempenho. O gerenciamento de desempenho ele é importante. Tá? Ele pode não ser importante para você como empresa, mas ele é importante para o funcionário. Muitas vezes o funcionário fica esperando você informar se ele está no caminho certo, se ele está fazendo a coisa certa, de que forma ele está fazendo. O feedback ele é importante, ajuda bastante no desenvolvimento do trabalho das pessoas, ok? Então, em termos simples, o trabalho dos gerentes é fazer com que o seu pessoal seja o mais bem-sucedido possível, porque eles próprios só alcançam o sucesso de seu pessoal se o seu pessoal for bem-sucedido, tá? Se você não tem funcionários bem-sucedidos, você não consegue aí ter, você não consegue ser bem-sucedido, tá? Então, você precisa municiar esse seu colaborador, os seus funcionários, a sua equipe, com o gerenciamento do desempenho. Olha, vocês estão indo bem, olha, vocês estão indo no caminho certo. Pô, que legal que vocês atenderam o relatório uma semana antes, isso foi muito bom, né? Então, você está sempre dando retorno de tudo isso, você cada vez mais motiva as pessoas. Tá? Definidos os padrões do processo de controle, o gestor faz a avaliação do desempenho, que consiste na mensuração se o resultado está ocorrendo conforme esperado e em identificar se são necessárias, quais são as ações de correção, se precisa ou não uma determinada correção de uma ação. Então, isso é importantíssimo, né? Você pode fazer ali um formulário, a empresa pode ter um formulário, né? A pessoa o colaborador vai preencher esse formulário, vai enviar esse formulário vai ser analisado e depois você tem ali o seu retorno do seu gerenciamento de desempenho, né? Olha, o seu desempenho está condizente, excelente, foi médio, foi pequeno, né? Então, você tem ali esse feedback. Por exemplo, quando vocês preenchem o avaliar, vocês dão nota lá para o professor, né? Então, de 0 a 10, vocês deram lá a nota que vocês acharam que vocês tinham que dar para o professor, tá?
no início do ano, porque tudo isso agora ele vai ser parametrizado, né? Ele vai passar por uma série de peneiras ali, vai ser compilado os dados, né? Os percentuais, etc. Vão ser montados outros relatórios, em cima desses relatórios são montados outros relatórios, né? Uma parte vai para a CPA, a comissão própria de avaliação, outra parte vai para a coordenação, e uma parte disso vem para os professores. E o que é que nós recebemos? Nós recebemos o resultado, né, da nota que vocês deram para a gente, ok? Então, se porventura a minha nota ela estiver fora de uma determinada escala, né, eu preciso me justificar por que aquela turma me deu aquela nota, o que foi que aconteceu. E ali eu tenho, né? O professor não utiliza slide, o professor está sempre atrasado na sala, o professor brinca demais, o professor é assim, o professor é assado, não sei o quê, não sei o que lá, etc, etc, etc. Cada um expressou ali a sua opinião, né? E aí eu preciso justificar por que naquele item eu tive aquela nota, por que os alunos disseram que eu não uso slide, ou por que os alunos disseram que eu uso muito slide, né? Reclamaram porque eu uso muito slide ou reclamaram porque eu uso pouco slide, né? Então, numa sala, reclamou porque eu usava muito slide. Na outra sala, reclamou porque eu usava pouco slide. Então, veja como você agradar as pessoas. É uma situação delicada, é uma situação difícil. Enfim, baseado nisso, eu preciso dar o meu retorno do meu desempenho. Então, a instituição ela tem um gerenciamento de desempenho. E esse gerenciamento ele vem justamente através da avaliação de vocês, né? Quando, por exemplo, vocês não avaliam o professor, simplesmente a turma não entra dentro de uma determinada avaliação. Então, as considerações não são levadas em conta, né? Então, eu não recebo nenhum dado referente àquela turma, porque aquela turma se omitiu. Eu estou dando um exemplo, ok? Porque entra dentro do gerenciamento de desempenho, e eu estou falando justamente do meu gerenciamento de desempenho e do meu desempenho, de onde ele vem, de que forma ele é feito, ok? É um exemplo bem clássico, aí, um exemplo bem prático, aí até porque vocês acabaram de passar por esta situação, né? Então, isso é importante, por isso que quando nós pedimos para vocês fazerem um avaliar, né, nós dissemos, olha, é importante você fazer o avaliar para mim, porque eu preciso disso, por causa disso, assim, 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 assado, isso é importantíssimo, tá? Bom, ainda dentro do gerenciamento de desempenho, né, algumas atitudes para os gestores em relação ao gerenciamento de desempenho, fica aqui como uma sugestão, por exemplo, para vocês aplicarem aí na empresa de vocês. Sempre que quando a gente coloca aqui é uma sugestão, né? Os próprios autores aqui, eles sugerem tudo isso. Sugerem por quê? Porque essa avaliação, ela também vai ser assim muito específica de empresa, de aluno, específica de profissional, de colaborador, da própria empresa, né? Então, fica uma sugestão, tá? Por exemplo, manter uma documentação contínua do desempenho de seu pessoal. Então, a partir do momento que você faz o gerenciamento de desempenho, ele precisa ser constante. Você não faz hoje, daqui 2 anos você faz de novo, daqui 3 anos, não. Você tem que fazer o gerenciamento de desempenho todo ano, né? Por exemplo, uma vez por ano, né? Nós, dentro da instituição, temos a cada 6 meses a avaliação de desempenho. Usar também medidas baseadas em comportamentos. Então, você precisa dar uma parametrizada. O comportamento aí também faz parte disso, mas você precisa ter uma medida, tá? Você precisa ter um parâmetro, você não pode ter parâmetro diferente, tá? Combinar padrões relativos e absolutos, né? Então, alguma coisa que seja previsionada com um valor absoluto, com um valor real, né?
A nota padrão aqui que você precisa receber é 5. Mínimo é 5, por exemplo. Aí alguns votaram 7, outros votaram 4. Então, você tem um padrão ali para você fazer uma média. Tá? Utilizar múltiplos indicadores. Né? Então, você precisa ter várias formas, várias maneiras de, quando você compilar esse relatório, de você ter resultados. Então, você tem vários indicadores, porque você fez ali vários questionamentos, várias perguntas, e cada grupo de perguntas, por exemplo, vai te trazer um indicador diferente. Avaliar seletivamente. Aqui fica meio a sugestão, né? Avaliar seletivamente, você está selecionando algumas pessoas, ou você está avaliando aí de uma forma globalizada. Então, aí você vai escolher de que forma que você vai fazer essa avaliação, tá? Capacitar-se para avaliação do desempenho. Tá? Não adianta eu elaborar alguma coisa, mas não saber aquilo que eu estou elaborando. Tá? Dúvidas vão surgir, questionamentos vão surgir, e você precisa saber responder tudo isso, tá? Ouvir o que os funcionários têm a dizer. É importante, a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Temos 2 ouvidos, escutar mais, falar menos. É importante você escutar o funcionário, o que ele está te falando, o que ele está te trazendo de informação, tá? O que você não está vendo, o que ele está enxergando que você não está enxergando, né? Por que ele está vendo daquela forma? O que está levando ele a ver aquilo daquela forma, daquele jeito, daquela maneira, tá? Identificar os problemas. Quando você tem um gerenciamento, está fazendo um gerenciamento de desempenho, isso também faz com que você identifique problemas. Tá? Então, você precisa estar atento a isso. O que está me trazendo de problema? Esclarecer alternativas que, porventura, você tenha colocado, né? Ou, mediante as respostas que você vai ter, você precisa ter alternativas muito claras, né, para solucionar um determinado problema. A partir daí, você tem um plano de ação a ser elaborado a partir das conclusões que você está trazendo, que você está conseguindo, que você está conquistando, através desse gerenciamento de desempenho. E, por último, principalmente atuar com ética. Todas as vezes que você recebe um gerenciamento de desempenho, queira ou não queira, você está sabendo de onde aquilo está vindo. Isso é óbvio, tá? Mas precisa existir uma ética, ok? Ou seja, eu não vou colocar para as pessoas quem foi que respondeu isto, quem foi que colocou isto, quem foi que disse isto, quem foi que disse aquilo, tá? Eu vou dar o exemplo de novo do avaliar. Quando vocês responderam, jamais chega para a gente que o Bruno disse que o Zé Roberto é um tormento, que ele não aguenta mais escutar o cara e ele não vê a hora que o semestre acaba. Isso não chega para o professor. Só vai chegar, não aguento mais o professor José Roberto, por exemplo, né? Bom, eu não sei qual eram as perguntas, que eu nem li as perguntas, tá? É isso que vai chegar, tá? Somente isso. Aí isso vai servir de um alerta, né? Poxa, professor, se no caso chegar aí, eu escrevi isso mesmo, tá, do senhor? Beleza, agradeço pela honestidade, eu vou saber que foi você. Tá certo. Então, é justamente isso não chega, porque você não está atuando com ética, tá? A primeira coisa que um gestor precisa ter é justamente ética, né? Um funcionário chega para você, por exemplo, um funcionário de produção, de linha de produção, que você sabe que é uma coisa importante, né? Muitas vezes é os olhos da menina, do dono da empresa, né? É aquilo que faz ele brilhar, né? Alguém chega para você e fala, olha, está acontecendo, estão desperdiçando material assim, assim, assado. Jamais você pode chegar lá, né? Falou, fulano, porque o ciclano viu que você está desperdiçando material. Pronto. Você queimou os dois, tá? Você vai ter problema na sua produção pro resto da vida. Tá? Primeiro que aquele que
que foi chamado a atenção, ele vai ficar muito bravo e é capaz de ele te quebrar a máquina. E aquele que viu e que confidenciou para você e você abriu a boca, ele nunca mais vai te falar nada e ele é que vai começar a desperdiçar material e você nunca vai estar sabendo, tá? Então, a ética em cima de qualquer coisa. A ética é primordial, né? A ética é fundamental quando você está à frente de outras pessoas, né? Por isso que eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas eu já sei que eu comentei isso em outras turmas. Aquilo que acontece na sala de aula, morre na sala de aula, entendeu? Coisas boas, coisas ruins, não importam. Aquilo que acontece na sala de aula, morre na sala de aula. Não saio por aí tagarelando, falando, e, porque fulano disse isso, vou chegar para outro professor e falar, pô, um aluno hoje disse na minha cara que meteu o pau em mim no avaliar, o nome dele é Bruno Barros, tá lá no 3º ADM, faz uma prova e crau no cara. De forma alguma, entendeu? Por quê? Porque a ética em primeiro lugar. Então, o que acontece na sala de aula, morre na sala de aula. Tá? E vocês, como gestores, que daqui a pouco serão gestores, né, tem que ter isso em consciência. Se você quiser ser um bom gestor, né, não estou dizendo que você já não o seja, né, mas vamos dizer que você queira melhorar como gestor, a ética é tudo. Você não pode esquecer o seguinte, todo mundo tem um amigo, ok? Então, quando você faz um comentário com um amigo, aquele amicíssimo seu, e que você chega para ele, fulano, eu vou te falar uma coisa, você não pode contar para ninguém. Ele, cara, nós somos irmãos gêmeos, nós nascemos irmãos siamês, nós somos separados na maternidade, não sei o que lá. Você conta, você não pode esquecer que essa pessoa também tem um amigo, que também tem um amigo, que é amigo da torcida do Corinthians. Pronto. Melou, entendeu? Vazou, né? Você vai estar na mídia ali tranquilamente dali a algumas horas. Então, como gestor, você precisa saber o que falar, como falar, de que jeito falar e principalmente quando falar. Beleza? Para tudo isso também, você pode ter aí um sistema de informação gerencial, o SIG, como é conhecido, né? Ou um ERP, tá? Enterprise Resource Planning, tá? Então, é um programa aí de planejamento, de respostas de planejamento, tá? Ou planejamento de recursos empresariais, tá? Então, esse sistema ele é definido como uma arquitetura de sistema de informação que facilita o fluxo das informações entre todas as atividades da empresa, né? ERP ou CRM, né? Ou um software de gerenciamento, como você quiser chamar, tá? Então, o SIG, o Sistema de Informação Gerencial, hoje em dia a gente já não vive mais sem um software desse, um sistema desse, porque é através dele que a gente consegue gerenciar toda a empresa, é através dele que a gente consegue integrar todas as atividades que acontecem dentro da empresa, né? E extrair dele todos os relatórios, tá? Para que a gente possa tomar decisões muito mais rapidamente, tá? Então, através desses relatórios, através de todas as informações que as equipes, os colaboradores vão colocando no SIG, você vai extraindo esses relatórios, tá? E claro que como esse relatório, muitas vezes ele é o final da fila, tá? Muitas vezes é ele que vai te trazer uma informação, que vai detectar uma informação de alguma coisa que possa estar acontecendo dentro da empresa, tá? Números que não estão condizentes com aquilo que foi previsto, aquilo que foi planejado, relatórios que atrasam, relatórios mal elaborados, relatórios com informações faltantes, por exemplo, tá? Então, se você tem um sistema de gerenciamento funcional, bom, né, que todo mundo trabalha, que todo mundo alimenta, maravilha, você consegue gerenciar a empresa. Agora, não adianta eu ter um equipamento de última geração
e ninguém alimentar esse computador. Tá? Para mim não vai adiantar absolutamente nada, porque eu não vou ter respostas de nada, tá bom?